Saudações, terráqueo! Bom, pessoal, eu vou gravar um vídeo, falar de alguns assuntos que não estou no momento mais inspirado para isso. Há 2 dias atrás eu estava mais inspirado, mas só agora eu vou conseguir gravar finalmente. Não gostaria de falar sobre isso, não me sinto muito à vontade falando sobre isso, não costumo falar da minha vida pessoal, abrir intimidade, né, na internet. Mas esse normalmente quando eu gravo vídeo é porque eu tô com aquilo entalado, né, e precisando falar sobre aquilo para aliviar, né, porque eu me sinto numa obrigação de falar e divulgar, né, e sobre aquilo uma certa angústia. E esse assunto é uma coisa que eu só vou gravar para aliviar esse peso na consciência, porque realmente eu me sinto obrigado a fazer isso. E revelar também, de certa forma, uma coisa que muita gente me pede, é a minha fonte, de onde que eu tiro as ideias, né, coisa que eu falo e tal. Qual que é a fonte, qual que é o livro, né? O povo, tem gente que gosta muito de livro, né? É engraçado que o povo leva livro muito a sério, sendo que papel aceita qualquer coisa, né? Livro é feito de papel. E quando você vai ver, a maioria das coisas que estão escritas por aí são pura desinformação, distração, para desviar da realidade, porque as coisas mais importantes você não vai encontrar escritas, né? Muita coisa você não está escrito em lugar nenhum, né? Aconteceu, não foi registrado. E para quem não sabe, né, para quem gosta muito de fontes e tal, um pequeno exemplo que muita gente que frequenta a igreja e lê a Bíblia não sabe. Por exemplo, o livro do Gênesis, que conta a história de Adão e Eva, por exemplo, né? Adão e Eva, eles sabiam escrever, existia escrita naquela época. Quanto tempo, né, se é que a história de Adão e Eva seja de alguma forma real, né? Quanto tempo será que foi escrito depois de supostamente Adão e Eva terem vivido, né? Que foi escrito o livro do Gênesis da Bíblia, né? Para quem não sabe, os livros da Bíblia, né? Os apóstolos, né? do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, os livros foram escritos décadas depois que esses apóstolos tinham morrido, né? Se é que esses apóstolos realmente existiram, se é que Jesus Cristo realmente foi um homem encarnado na Terra, quem foi realmente Jesus Cristo, né? Baseado no que diz a Bíblia, né, dá para chegar à conclusão que Jesus Cristo foi provavelmente um alienígena encarnado na Terra, né? É o que hoje as pessoas chamam de índigo, né? Talvez, né, se tudo que está escrito ali for real, alguém com muita força, né, além do normal do que hoje se chama de índigo, né? Mas tem muita coisa na Bíblia, eu já gravei um vídeo falando sobre isso, que se enquadra hoje na categoria do que se chama de encontros com alienígenas, né? Fogo que não queima, né? Carruagem voadora, muita coisa ali que seria hoje estudada pela ufologia, e existe a ufologia bíblica, né? Então, considerando, né, que o que está escrito na Bíblia seja verdadeiro, né? Mesmo assim, aqueles livros dos apóstolos do Novo Testamento não foram escritos pelos próprios apóstolos, eles já tinham morrido há muito tempo. Então, será que tudo que está ali é realmente a verdade, exatamente como aconteceu? Então, a gente tem que contestar tudo. Então, para quem gosta de fontes, de escrito no papel, né? Olha o 11 de setembro, por exemplo, que transmitindo ao vivo pela televisão, o mundo inteiro foi enganado e convencido de grandes mentiras, né? Então, esse vídeo vai ficar longo, eu vou tentar resumir o máximo possível. Para quem acompanha o meu canal e me conhece de falar sobre assuntos mais de conspirações políticas, né, de assuntos políticos e tal, vai estranhar bastante esse vídeo. Mas vou revelar a minha fonte, como é que eu chego às conclusões que eu chego. Não é baseado em leitura, não só em leitura, também em leitura, em pesquisas, mas
principalmente informações básicas, coisas básicas que tá debaixo do nariz das pessoas e as pessoas não entendem, por falta de discernimento, né, de racionalidade, né? Então eu pesquiso principalmente informações básicas, né? Não costumo perder tempo com livros cheios de informações que não tem como eu saber se o que está falando ali é verdade ou mentira, né? Eu não tenho condições de pesquisar aquilo ali, né? Eu não considero papel como fonte, livro como fonte, nem documento, né? Nem tudo que está em documento é verdade, e, né? Então, tem uma coisa que muita gente chama de arquivos akáshicos ou de inconsciente coletivo, e eu aprendi a escutar muito a minha intuição. Eu sempre achei que eu tinha uma intuição muito boa, mas com conhecimento, né? Hoje, eu já falei em outros vídeos que eu tive uma depressão muito forte e entrei num processo de autoconhecimento, né? E descobri que a partir do autoconhecimento a gente passa a entender muito melhor o mundo, né? O que faz muito sentido, porque se você não consegue entender e compreender você mesmo, como é que você vai querer compreender o mundo, né? Então, para quem quer entender melhor o mundo, comece entendendo melhor você mesmo, né? Aquela pergunta difícil, tão simples e tão difícil de responder, quem sou eu, né? Começa se compreendendo melhor e você vai começar a compreender melhor o mundo. E o autoconhecimento é fundamental, e uma coisa fundamental para o autoconhecimento que tem sido extremamente deturpada é a questão da reencarnação, né? E a questão da compreender reencarnação é extremamente importante. O filósofo norueguês Varg Vikernes gravou alguns vídeos falando sobre isso, né? Eu recomendo. Por exemplo, por que os antigos enterravam os tesouros, os bens mais preciosos de uma pessoa no túmulo de uma pessoa? Esses tesouros que eram enterrados. Por quê? Porque no futuro, quando aquele túmulo fosse encontrado, né, e segundo ele acontecia muito na antiguidade, a pessoa podia se reconhecer, né? Não existia fotografia, né, vídeo nem nada, mas através dos objetos a pessoa podia se reconhecer ali e se identificar na sua vida passada, né? Por exemplo, o método que recomendo assistir também a série Alienígenas do Passado, falando muita coisa boa ali. Como que o Buda, né, o Dalai Lama é identificado, né, não sei se é budismo ou hinduísmo, acho que é budismo, né, que o Dalai Lama é considerado, se não me engano, a reencarnação do Buda. E como que eles reconhecem e identificam quem é o próximo Dalai Lama quando o anterior morre? Tem um médium, sei lá o que indica onde eles devem procurar, e aí os monges vão lá procurar as crianças que têm a idade certa, apresentam uma série de objetos para aquela criança, e a criança vai escolher quais entre aqueles objetos pertencem a ela. E ali no meio tem objetos que pertenciam ao Dalai Lama anterior. E a criança, reconhecendo os objetos certos, eles sabem que aquela ali é a reencarnação do Dalai Lama ou do Buda, né? Então, hoje em dia, se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão ver muitos casos de reencarnação que não dá para a gente contestar, né? De crianças que têm memórias que seria impossível aquela criança saber daquelas coisas que ela sabia. E, enfim, pessoal, hoje eu acredito em reencarnação, né? Vendo tudo isso, pensando em tudo isso. Mas eu não gostaria de saber das minhas reencarnações passadas, né? Inclusive, concordo muito com o que o Valdo Vieira fala sobre isso, que se a gente esquece, né, perde a memória da reencarnação passada, algum bom motivo para isso tem, e principalmente que a gente vai perder o foco nessa vida atual, nessa encarnação atual, se a gente começar a lembrar da vida passada, né? E a gente vai querer começar a reviver e ir atrás de tudo daquela vida passada, né? E acho que isso faz muito sentido, e por isso eu não gostaria de lembrar das minhas vidas passadas, né? Mas, por outro lado, eu já vi muita gente falando que, né, existe inclusive terapia de vidas passadas,
que dizem que a pessoa resolve muitos problemas da vida, né? Muitos problemas que a pessoa tem, inclusive de psicológicos e tudo, né? De traumas que a pessoa tem, que vem de vidas passadas, né? Às vezes de um trauma, de uma morte, né? A pessoa que tem muito morre, às vezes, de pavor de água. E aí descobre que tem pavor de água sem nenhum motivo racional aparente, mas a pessoa morreu afogada na vida passada, né? Então, tem muita coisa que é explicada, né? E eu tinha uma sensação, né, uma intuição, né, eu chamo de intuição, eu sempre achei que eu tivesse uma intuição muito boa. Tem gente que se acha muito importante ou acha que Deus não tem mais o que fazer, né, e acha que Deus que está ali falando as coisas para ela, acha que é a voz, chama isso de voz de Deus, né? Tem gente que já considera que seja a voz do nosso anjo da guarda que está ali falando alguma coisa para gente. Tem gente que chama de mentores, né? Espíritos, amigos que estão ao nosso redor ajudando a gente durante a vida, durante a encarnação. Eu chamava isso de intuição, né? E sempre achei que eu tivesse uma intuição muito boa. E sempre aprendi a seguir, de certa forma, a minha intuição, apesar de às vezes teimar um pouco por não parecer racional. Aquelas ideias que me vinham na intuição eu não achava racionais, mas com o tempo eu comecei a aprender a seguir a intuição, né? E sei lá, talvez seja uma certa nível de mediunidade, né? Isso que eu chamo de intuição. E eu tô gravando esse vídeo por isso, porque a minha intuição tá praticamente me forçando a falar sobre as coisas que eu vou falar aqui, que vai ser meio polêmico, mas eu sinto que eu tenho que falar, né? Por exemplo, os fatos, tem gente que me fala que eu sou louco por causa das coisas que eu falo. Vocês ainda não viram nada, né? Tem uma coisa que até aconteceu há mais de 20 anos e eu sempre evitei falar sobre isso, apesar da minha intuição sempre me dizer para falar sobre isso e para divulgar e falar publicamente sobre isso, né? Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Enfim, por incrível que pareça, nesses mais de 30 anos de idade que eu tenho hoje, os fatos mais marcantes da minha vida, as coisas que mais me marcaram foram 2 sonhos, né? Sei lá, uma visão. O primeiro foi uma visão, eu tinha 10 anos de idade, estava dormindo e tive um sonho enquanto estava dormindo. Eu estava numa altura de uns 3 metros de altura, mais ou menos, e estava num lugar muito escuro, atrás de mim muito escuro, na frente, né, tinha um descampado, assim, uma área aberta, né, pequena, e depois pareciam árvores, né, também muito escuro, assim. Estava muito nublado, né, nevoado, né, quando a gente vê mostrar na televisão o que é uma visão, era bem aquilo mesmo, parecia uma neblina muito forte, uma névoa, mas dava para perceber que eu estava num lugar escuro atrás de mim, na frente, com um descampado no meio, e o céu claro no alto, e tinha uma estrada passando nessa área aberta, e eu numa altura de uns 3 metros, e na minha frente, mais ou menos meio metro no máximo de distância, tinha como se fosse um muro meio estranho, muito escuro também. E aí naquela estrada que não era exatamente uma reta, né, era nem uma curva, né, mas era uma reta meio curva assim. E aí eu tava ali, de repente apareceu um carro baixinho, né, que aí eu identifiquei como um carro de corrida. Veio naquela estrada, e só que em vez dele seguir pela estrada, ele veio na minha direção, um pouco pro lado direito assim, e sumiu atrás do muro que estava na minha frente. E de repente eu acordei assustado, e de alguma forma eu sabia que aquele carro ali era do Ayrton Senna, né? E no dia seguinte, né, eu acordei de manhã, fui para a igreja como todo domingo, né? Por isso eu não costumava assistir, raramente eu assistia corrida de Fórmula 1, porque eu nasci numa igreja evangélica e ia na igreja todo domingo de manhã, e dificilmente via as corridas, mas gostava.
Aí fui para a igreja, naquele dia minha mãe ficou em casa, eu tinha 10 anos de idade, aí a gente voltou da igreja, eu não estava sabendo de nada, né? Ninguém falou nada da corrida na igreja. Aí eu fui fazer tarefa da escola, eu estava sentado na cama dos meus pais e ouvi o meu irmão conversando com a minha mãe. E aí o meu irmão chegou na porta do quarto, me chamou, falou que o Ayrton Senna tinha sofrido um acidente. Eu olhei para ele e falei, eu sei, ele vai morrer. Simplesmente isso, até ali ninguém tinha me falado nada sobre o acidente, eu não sabia de nada. Depois do sonho à noite eu não consegui dormir quase, né? Eu acabei dormindo, mas muito perturbado por aquele sonho. Mas eu era uma criança de 10 anos de idade no interior de São Paulo, numa cidade pequena, que não podia fazer nada, não sabia com quem falar. Se eu fosse falar com meus pais, eles iam mandar eu dormir, eu não conseguia dormir. Se eu fosse ligar para a polícia, imagina, né? Eu falar que eu, sei lá, eu não tinha o que fazer, né? E muito perturbado, acabei dormindo, né? E aí no dia seguinte o meu irmão falou isso, eu falei para ele que o Ayrton Senna ia morrer, ele fez uma careta e saiu, né? E aí eu me assustei, porque de onde eu tinha tirado aquilo, né? E não sabia. E aí eu fiquei assustado também, levantei, fui atrás. Aí a minha mãe falou e tal, a gente foi para casa do meu avô, almoçar na casa do meu avô. E aí quando a gente estava lá, o plantão da Globo o tempo todo, né, vindo falar do acidente e tal, até que finalmente eu vi a imagem do acidente na televisão e de outro ângulo, né, mostrando pela reta, mas eu fiquei em estado de choque na hora, porque foi exatamente o que eu tinha visto no meu sonho, na visão, igualzinho, né? Só que na hora do sonho, a hora que o carro sumiu atrás do muro, eu acordei assustado. E o acidente foi exatamente o que eu tinha visto no sonho. E eu fiquei em choque. E pior ainda, quando logo em seguida veio a notícia da morte dele. E além de tudo, né, quem adolescente, quem é mais novo que eu só tinha 10 anos de idade, né? Quem é mais novo que eu nem vai lembrar disso, né? Eu mesmo não tinha tanta noção do que significava o Ayrton Senna, né? Com 10 anos de idade, criança ainda. Mas além do choque, do trauma que foi para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro a morte do Senna, né? Eu ainda tive esse choque todo de ter visto, né, no sonho aquela visão. E eu fiquei muito abalado porque aquilo ali, aquela visão, não tinha explicação de acordo com o que eu aprendi a minha vida inteira, desde que eu nasci indo na igreja. E aquilo ali começou a abalar a minha fé, né? Eu numa igreja batista, quem sabe igreja evangélica não batiza criança, e eu insisti e fui batizado na igreja com 8 anos de idade, né? E uma coisa que simplesmente não existia, mas eu acreditava muito na igreja, né? Era aquela coisa, você aceita Jesus e vai para o céu e vai passar a eternidade no paraíso, ou você não aceita Jesus e vai para o inferno e vai passar a eternidade queimando no fogo no inferno. Qual você escolhe? Então é lógico, eu aceitei Jesus e fui batizado na igreja, né? Então quis ser batizado com 8 anos de idade, mas aos 10 anos tive esse sonho que me abalou profundamente, foi um trauma extremo, né? Fiquei quase sem falar nada por um mês e aquilo me abalou muito, e até hoje, né, a vida inteira eu busquei uma explicação, eu queria entender aquilo, porque se aquilo era uma visão, por que eu tive aquela visão, por que uma visão aquela, e é importante falar que foi a única vez que eu tive uma visão dessa, nem antes nem depois, nunca mais aconteceu de eu ter uma visão assim de alguma coisa que aconteceu depois, né, uma premonição, sei lá o que é isso. E por que eu,
Porque se a irmã do Ayrton Senna, Viviane, ou o irmão dele, sei lá, qualquer pessoa que conhecesse o Senna pessoalmente, tivesse tido aquela visão, poderia ter falado com ele, né? Todo mundo sabe, né, que acompanha, que no dia seguinte, antes da corrida, no dia anterior, na véspera da corrida, ele estava muito abalado, ele não estava querendo correr. Se alguém que conhecesse ele pessoalmente tivesse tido uma visão dessa e tivesse falado com ele, tivesse falado para ele que teve esse sonho, como eu adoraria, eu queria muito ter. Se eu pudesse, eu faria qualquer coisa para entrar em contato com ele, mas não tinha como. Eu era uma criança de 10 anos de idade no interior de São Paulo que não sabia o que fazer, né? Se alguém que conhecesse o Ayrton tivesse tido essa visão, poderia ter avisado ele, talvez ele tivesse desistido de correr e não teria morrido. Então, por que eu? Né? Essa dúvida sempre me abalou muito. Por que não podia ter essa visão, não podia ter acontecido com alguém que pudesse salvar o Ayrton, pudesse avisar ele? E, para piorar a situação, algum tempo depois, eu não lembro exatamente quando, essa da visão do acidente eu sei o dia porque foi na véspera, na noite do acidente. E algum tempo depois, eu não gostaria de falar sobre isso, mas eu sempre fui... Essa intuição sempre me martelou na cabeça para falar publicamente sobre isso, então eu estou falando agora. Eu tive um sonho, um dos sonhos mais realistas e mais bizarros, mais estranhos que eu já tive na vida, que eu estava num barco, tipo um iate pequeno assim, com o Ayrton Senna, e ele estava conversando comigo e falando alguma coisa, mas eu, como criança, estava fazendo o que eu costumava fazer na época, ficar sentado no chão brincando de carrinho. E o Ayrton Senna ali no barco falando comigo, falando alguma coisa. E eu não lembro o que ele falou, mas foi bastante coisa que ele falou. E eu acordei no dia seguinte, eu acharia que foi um sonho, né? Mas se não fosse aquela visão do acidente dele, né? Eu acharia que foi só um sonho e provavelmente teria esquecido esse sonho. Mas até hoje eu lembro desse sonho e fico extremamente intrigado com esse sonho até hoje, mas não lembro o que ele falou. E hoje, depois de aprender muito sobre espiritualidade, né, andei vendo uns vídeos de explicações do Saulo Calderon sobre mediunidade, né, outras explicações sobre mediunidade semana passada. E aí eu comecei a desconfiar que talvez isso que eu chamo de intuição, né, que vem do fundo do peito, né, que hoje eu sei que é o chakra cardíaco, cardio-chakra, né, isso é muito relevante. E hoje eu sei que isso que eu chamava de intuição talvez seja uma certa forma de mediunidade, e comecei a entender sobre, né, e me informar sobre projeção astral, e hoje eu tenho essa noção que talvez não tenha sido só um sonho, né? Talvez aquele sonho que eu tive com o Ayrton Senna tenha sido uma projeção astral, e no plano astral eu me encontrei realmente com ele, de alguma forma. Mas outra dúvida, por que eu não ia, sei lá, atrás dele? Por que o Ayrton Senna ia me procurar no plano astral para conversar, e o que ele tinha de tão importante para falar para mim, justo porque ele ia querer conversar comigo, eu vim me falar alguma coisa? Uma criança de 10 anos de idade no interior de São Paulo. Eu não lembro o que ele falou, mas algum tempo depois que passou o trauma, né, um pouco mais de um ano depois do trauma da morte dele, eu comecei a ficar obcecado por Fórmula 1, mas obcecado que vocês não fazem ideia. Eu fiquei obcecado para ser um piloto de Fórmula 1, mas era de uma família de classe média, do interiorzão de São Paulo, a mais de 500 quilômetros da cidade de São Paulo. O autódromo mais perto ficava a mais de 200 quilômetros no Paraná, em Londrina. E eu obcecado por ser piloto de Fórmula 1, sendo que meus pais não tinham condição nem de comprar um kart velho, né? Então, se eu fosse para ser piloto de Fórmula 1 na vida, eu penso assim, eu teria nascido em São Paulo, numa família rica como Ayrton Senna.
e aí teria facilmente me tornado talvez começado a correr de kart, enfim, e talvez chegado na Fórmula 1. Mas se eu nasci no interior de São Paulo, numa família que não tinha condições, é porque não era para ser, né? Não era para acontecer. Mas eu fiquei obcecado e, enfim, o tempo eu tentando me acalmar e pensar, olha, seja racional, a sua família não tem dinheiro, não tem condição. E eu tentando me concentrar em estudar e querer ir fazer uma faculdade, como todo mundo. Entrei na faculdade depois do colégio, larguei depois de 2 meses, né? Eu já estiquei demais esse vídeo. Acho que vai acabar o cartão de memória, eu já falei demais, mas enfim. Já falei demais. Para encerrar o vídeo antes que acabe a memória, recentemente eu tive uma ideia e fiz um pedido, né? No blog do Rudy Rafael eu li uma vez ele ensinando como consultar os arquivos akáshicos e testemunho que funciona. Você faz a pergunta, né? Você deixa claro a informação que você quer saber. E esse inconsciente coletivo, de alguma forma, né, espiritualmente isso funciona. Talvez os seus mentores ou o anjo da guarda, sei lá o que, seus amigos no plano astral te trazem a resposta, a informação, ou espiritualmente no plano astral, em viagem astral, você vai consultar os tais dos arquivos akáshicos ou inconsciente coletivo, sei lá, vai atrás da informação e vocês podem ver que muitas ideias de muita gente teve ideias sonhando e simplesmente acordou com a ideia na cabeça. Isso acontece muito. E aí eu resolvi e fiz o pedido recentemente. Eu perguntei, né? Eu queria saber se aquela conversa que o Ayrton Senna veio ter comigo fosse importante para a minha vida, porque, né, eu gostaria de, mesmo não lembrando do sonho, né, do que ele me falou, eu gostaria de receber aquela informação de outra forma e ter aquela informação que fosse importante para a minha vida. E até que finalmente esses dias me veio uma intuição que explica muita coisa na minha vida, muitos problemas que eu tenho na vida, né? Muitos mesmo, vocês não fazem ideia. Eu queria falar mais sobre isso, mas a memória vai acabar, talvez eu grave mais depois. Eu imaginava, se o Ayrton Senna não ia ter interesse numa criança de 10 anos no interior, talvez eu conhecesse ele de uma vida passada, de uma encarnação passada, talvez a gente tivesse sido amigos, né, parentes, sei lá. Talvez, né, como diz o Rudy Rafael sobre alienígenas que encarnam na Terra, índigos, né, que vêm de um grupo com uma missão na Terra. Talvez eu e o Ayrton Senna a gente fosse do mesmo planeta, sei lá, que veio com uma missão, né, que a gente fizesse parte da mesma missão na Terra. E talvez por isso ele quisesse falar comigo. Talvez, né, sei lá, algum motivo. Talvez eu conhecesse ele de uma vida passada. Isso era o que eu imaginava, até que semana passada, esses dias, me veio uma ideia na cabeça. E se eu, numa vida passada, tivesse sido piloto também? Talvez um piloto que o Ayrton Senna gostaria de ter conhecido e não conheceu. E até que esses dias me veio um nome na mente. Faz muito tempo que eu tenho uma intuição de ter vivido, não exatamente na Inglaterra, mas na Grã-Bretanha, numa vida passada. Eu sempre gostei da cultura celta, né? Eu aprendi inglês com muita facilidade, apesar de a minha mãe insistia, né, que eu fizesse o curso de inglês e eu não queria, porque eu achava que isso era pagar pau para americano, e eu não queria aprender inglês porque isso era pagar pau para americano. Mas minha mãe insistiu muito, né? Me matriculou num curso de inglês e, contra a vontade, eu fui fazer, né? Eu sempre fui muito nacionalista e não queria aprender inglês por isso. Mas fui fazer o curso de inglês, né? Tinha 13 anos e aprendi com muita facilidade inglês. E achei o inglês tão fácil que depois eu quis aprender espanhol e achei o espanhol muito difícil, justamente por ser muito parecido com o português. Eu achava que ia aprender mais fácil o espanhol, mas achei tão difícil por ser muito parecido.
E aí uma coisa que depois eu fiquei pensando, talvez eu tenha aprendido inglês fácil porque morei na Inglaterra numa vida passada e tinha essa intuição. E aí me vinha na cabeça de eu ter vivido na Escócia, uma vida na Escócia, né? E um dos primeiros vídeos que eu gravei falando assim pro canal há 5, 6 anos, sei lá quantos anos atrás, acho que em 2008, eu contei a história do apelido voador, né? De um professor meu me chamou de coelho voador porque eu vivia olhando pela janela, porque a sala do inglês era estreita, né, e ficava de lado, assim, eu, em vez de olhar com a cabeça virada, eu olhava para a janela que ficava na minha frente, e um dia o professor me chamou de voador, coelho voador, e eu gostei muito porque eu era muito fã de um piloto, e justamente esse piloto tinha o apelido de voador, escocês voador. E coincidentemente um colega da escola também me chamou de coelho voador na mesma época, né? Sem saber do professor que me chamou de coelho voador, um outro colega de escola me chamou também de voador. Eu achei uma coincidência muito bizarra na época, né? Os dois, né, sem saber um do outro, me chamar de coelho voador. E eu gostei muito da ideia, né, porque eu era um piloto que eu admirava muito, né, eu fascinado, né, fissurado. Bom, pessoal, encheu a memória e continuando. Como eu estava falando, duas pessoas diferentes, um professor e um colega de classe, né, professor de inglês, vieram com esse apelido de coelho voador ao mesmo tempo e na mesma época, e eu gostei muito do apelido justamente porque o Jim Clark tinha o apelido de escocês voador, né? E foi o maior motivo de eu ter gostado desse apelido, e aí adotei como nick na internet na época e comecei a usar na época do Mirk ainda, né? E até hoje eu uso esse coelho voador. E o maior motivo era justamente por causa do Jim Clark, né? Que tinha o apelido de voador. E aí quando eu tava esses dias, né, pensando, né, em encontrar a solução, que eu tenho um monte de problema pessoal, né, coisa da vida, né, para dificuldades, assim, né, autossabotagem, né, num termo psicológico bem correto seria, né, da vida pessoal. E aí tava pedindo ajuda, assim, espiritualmente, né, uma solução para entender e tal, e achava que tinha a ver com aquele sonho. E aí me veio essa ideia na cabeça. E pensando bem, faz muito sentido em vários aspectos. Quando eu penso, por exemplo, na questão do sonho com o Ayrton Senna, se você parar para pensar, o Ayrton Senna, depois de morto, né, imagina você quando morresse, né, quem você iria querer encontrar, né, no mundo, no plano astral, no mundo espiritual. E eu imagino que o Juan Manuel Fangio morreu depois do Senna, e como pensando pelo lado do Senna, acho que a pessoa que ele mais iria querer encontrar, né, tirando familiares, amigos talvez, né, que ele, da vida pessoal dele, entre os pilotos provavelmente o Jim Clark seria o que ele mais iria querer encontrar. E olhando a vida do Jim Clark, né, e pensando dificuldades que eu tenho na minha vida e aspectos assim, quando a gente pensa sobre reencarnação e quais seriam motivos de reencarnação e tal, quanto mais eu penso sobre isso, mais faz sentido. O Jim Clark morreu com 32 anos na pista. É um acidente bem estranho, né? A vida do Jim Clark, analisando assim a carreira dele, a vida dele, tudo, o comportamento. Eu até fui olhar umas fotos dele, né? Que muita gente vocês já devem ter visto aquelas fotos, né? De muita gente famosa hoje, né? Parecida com fotos, né, que encontraram de antigamente, né, falando que ou é reencarnação ou que é sei lá o que, né? E eu fui olhar umas fotos do Jim Clark para ver se tinha alguma semelhança e não achei nada parecido comigo, mas vi uma semelhança inacreditável com o Ayrton Senna, tanto os traços quanto o jeito, né, a expressão, muito parecido com o Ayrton Senna. Eu nunca tinha reparado nisso. E
E se a gente olhar, né, eu estava assistindo alguns vídeos, documentários sobre o Jim Clark, e é incrível a semelhança da história do Jim Clark e do Ayrton Senna, a forma como eles morreram, o acidente. Hoje muita gente está sendo questionado o acidente do Ayrton Senna, se realmente foi um acidente ou se ele pode ter sido assassinado, né, de alguma forma. O acidente do Jim Clark também foi muito estranho, muito misterioso. Uma coisa que eu fico pensando, se o Ayrton Senna não tivesse morrido, o que ele teria feito da vida dele depois da Fórmula 1? Se ele ia abrir uma equipe e ia continuar na Fórmula 1 como chefe de equipe, como dono, né? Ou de repente, né, do jeito que ele era patriota, nacionalista, se de repente ele entraria para a política. O Jim Clark também, num desses documentários que eu estava vendo, né, ele como escocês, acho que todo mundo deve ter visto aquele filme do Mel Gibson, onde ele fazia o papel do William Wallace, né? A Escócia é um país que até hoje muitos escoceses queriam ser independentes da Inglaterra. É um país de muita luta por independência. E o Jim Clark, num desses documentários, mostrou uma imagem de um carro estacionado e no carro estava escrito Jim Clark para primeiro-ministro, né? Não sei se tem primeiro-ministro na Escócia ou se seria primeiro-ministro do Reino Unido, né? Enfim, talvez o Jim Clark também tivesse potencial para seguir uma carreira política depois da carreira dele. Ele também não tinha mais muito tempo de carreira na Fórmula 1, assim como o Ayrton Senna, não faltaria muito para se aposentar. O Jim Clark também perdeu alguns títulos que ele poderia ter superado o recorde do Fangio, assim como o Senna. Enfim, muita semelhança entre a vida e a carreira dos dois. E eu sempre me identifiquei muito, mas demais com o Ayrton Senna. Depois do colégio, né, comecei a faculdade e desisti. Eu tentei me aventurar me aproximar do automobilismo, né, e me aventurar nesse meio. E incrivelmente me sentia muito à vontade, né? Tive 3 anos correndo atrás disso, e entre 18 e 20 anos, e cheguei a conhecer, né, claro, muita gente né, que quem acompanha pela mídia não conhece o pessoal dos bastidores, só vê falar dos pilotos, né? Entre os pilotos conheci o Felipe Massa, né, só de tirar foto, né, cumprimentar e tirar foto. Entre os mais famosos, né, o Emerson Fittipaldi, o Nelson Piquet e Ingo Hoffmann, Chico Serra, vários, né, Paulo Gomes, bastante gente assim no meio. Eu tirei foto com o Galvão Bueno, com o Reginaldo Leme. O Nelson Piquet eu já admirava muito, né, e conhecendo ele pessoalmente, tive a forma como eu ganhei um autógrafo dele também, eu fiquei muito impressionado com ele, né? Eu passei a admirar ele mais ainda. E sou muito fã do Nelson Piquet, do Ayrton Senna, e sempre me identifiquei absurdamente com o Ayrton Senna. E fiquei espantado agora vendo uns vídeos, as coincidências, as semelhanças físicas e psicológicas, os traços físicos e a semelhança da história de vida e de carreira do Ayrton Senna e do Jim Clark. Eles foram os melhores do tempo deles. Para quem não acompanha a Fórmula 1, que não conhece, a gente pode dizer que talvez até de uma certa forma a história do Ayrton Senna foi uma repetição da história do Jim Clark. Ele morreu de uma maneira trágica e era o melhor da época dele. Foi campeão na Europa na Fórmula 1, ganhou as 500 milhas de Indianápolis, né? Ele foi um piloto incrível na época, e a morte dele, né, para a época foi com certeza tão chocante no mundo e no automobilismo quanto a morte do Ayrton Senna, né? E eu sempre considerei, né, para mim os dois maiores pilotos da história da Fórmula 1. Sempre fui muito fã da Fórmula 1, né, principalmente depois desse sonho, né, que eu fiquei alucinado por Fórmula 1, obcecado por ser piloto, por mais impossível que fosse, né? Eu sabia que era impossível para mim, na condição de vida que eu tenho, né, de ser piloto e tal,
E mesmo assim eu ainda pensava talvez ser piloto da Força Aérea, né? Queria até pensava em entrar para a Força Aérea, mas tem problema de vista, astigmatismo, e miopia, e enfim. Acabei não prestando. Enfim, pessoal, quanto mais eu penso sobre isso, mais sentido faz, né, por vários aspectos. Dificuldades que eu tenho na vida, uma das coisas que eu pedi antes de me vir essa ideia na cabeça é que eu queria ajuda para superar as dificuldades que eu tenho, né, de autossabotagem que eu tenho nessa vida, inclusive de não conseguir ter dinheiro e ficar patinando e ter muita dificuldade nessa parte profissional, material. E me veio uma coisa na cabeça, observando, pensando sobre o Jim Clark, e faz sentido até do ponto de vista de compreender, né, da lógica da reencarnação, né, que a gente vai resolvendo problemas, né, por exemplo, o Valdo Vieira conta sobre o Chico Xavier, né? Ele fala que o Chico Xavier não fazia a própria barba porque ele não pegava, ele se afastava de facas, tesouras, tudo que tivesse lâmina, e diz que porque na encarnação passada ele foi uma tal de Joana louca que parece que se cortava, né? E o Valdo Vieira fala que por causa disso o Chico Xavier evitava lâminas, né? E não fazia nem a própria barba. E pensando sobre isso, há 50 anos atrás, vai fazer 50 anos ano que vem que o Jim Clark morreu. Antigamente era bem mais difícil, né, você morrer num acidente em alta velocidade, né? Precisava ser um piloto de Fórmula 1, de moto, de sei lá do que. Uma moto esportiva, um carro rápido esportivo custava muito caro. Hoje você pode comprar um carro esportivo, uma moto esportiva mais antiga e bem mais barato, né, com pouco dinheiro. Principalmente na Europa e nos Estados Unidos, eu sempre tive vontade de morar um tempo na Europa e nos Estados Unidos. E não consigo fazer nada que eu tenho vontade. E pensando por essa lógica, eu fico imaginando, se eu tivesse 5 mil reais sobrando hoje, mas sobrando mesmo, né, que eu não precisasse desse dinheiro para nada, eu podia pegar e comprar uma RD 350, uma Yamaha, sou fã de Yamaha, né? Uma RD 350 Viúva Negra. Com 5 mil reais você compra uma em mau estado, mas dá um trato nela, é uma máquina, né? Eu sou louco por arrumar uma moto dessa. Com 5 mil reais só, dá para comprar uma. E eu lembro quando eu era adolescente, na minha adolescência, 13, 14, desde os 12 anos, a coisa que eu mais gostava na vida era andar de bicicleta. Eu pegava a bicicleta e saía andando de bicicleta à noite, que não tinha trânsito, que quase não tinha carro na rua naquela época, não tinha sol, e saía andando à noite de bicicleta. E hoje, quando eu lembro disso, eu fico pensando que milagre que foi eu ter sobrevivido à adolescência e não ter me matado em cima de uma bicicleta. Quando eu lembro o jeito que eu andava de bicicleta, só por milagre eu tô vivo, né? Porque uma vez eu fiz um teste, né? Pedi para uma pessoa me acompanhar de carro numa descida meio leve, né? Que eu conseguia pedalar o suficiente para distracionar naquela descida para ver a velocidade que pegava. E deu 40 quilômetros. Quando eu era adolescente, né, e esse teste também foi mais ou menos naquela época, mas quando eu era adolescente, eu gostava de pegar as ladeiras, as descidas mais íngremes ladeiras da cidade, andava pela cidade inteira, mas adorava pegar as ladeiras. E se numa descidinha suave chegou a 40 km por hora, eu não duvido nada que no final das ladeiras lá embaixo, eu chegasse talvez a 50, 60 km por hora numa bicicleta mountain bike comum, que não tinha nem pneu específico de asfalto, enfim, 50, 60 eu não duvido nada que pegasse numa bicicleta. E hoje eu fico pensando a loucura que era, né? E foi um milagre eu não ter talvez morrido de bicicleta na adolescência. E eu fico pensando nisso hoje, né? Se eu tivesse 5 mil reais sobrando, uma coisa que eu tenho uma vontade absurda, comprar uma RD 350, que o apelido dessa moto é Viúva Negra.
350 cilindradas 2 tempos, né? E quando eu penso que por milagre eu não me matei de bicicleta na adolescência, se eu tivesse meus 20 e poucos anos e tivesse uma moto dessa, talvez fosse um milagre ainda maior eu não ter me matado com uma Viúva Negra dessa, né? É uma moto que você chega aí a 200 por hora. Com 10 mil reais você compra uma Suzuki GSX-R aí, 95 por aí. Sou louco também por essa moto. Se tivesse aí 10 mil sobrando à toa, né? Que pudesse fazer o que quisesse jogar, gastar à vontade, comprava uma moto dessa. Uma moto que deve chegar a 250 fácil, né? Não sei, 300. Com menos de 20 mil hoje em dia, você compra uma Yamaha R1, uma moto que chega a uns 300 km por hora. Então eu fico pensando, né? Sabe aquela coisa a males que vem para bem? Sabe quando você não deixa uma criança fazer o que ela quer, né? Quando os pais não deixam uma criança fazer o que ela quer e a criança não tem noção e você fala, é pro seu bem, né? E a criança não entende, né? Que é pro bem dela, que ela não pode fazer certas coisas, que é perigoso e a criança não tem noção. Assim como eu imagino no plano espiritual, né? Né, o Saulo Calderon explica bem muita coisa, né? E eu estava assistindo uns vídeos dele e eu fico pensando por esse lado. O Jim Clark morreu com 32 anos num carro de Fórmula 1, o Ayrton Senna morreu com 34 anos. E hoje em dia não precisa de muito para se matar em alta velocidade. Com 5 mil reais você compra aí uma Viúva Negra RD 350. Quem sabe eu fico patinando e não consigo fazer o que eu quero, né? E nada dá certo, enfim, quem sabe não seja uma autossabotagem, uma amarração do lado espiritual justamente para evitar que eu faça besteira, porque se eu tivesse um pouco de dinheiro na mão, eu ia acabar fazendo besteira e podia acabar me matando, né? Então, pensando inclusive por esse lado, essa ideia de reencarnação do Jim Clark, quanto mais eu penso nisso, de vários aspectos, mais faz sentido, né? E me deixa muito até mais tranquilo e compreendendo dificuldades e problemas que eu tenho na vida, como compreendendo por uma visão assim espiritualista, né, evolutiva, realmente faz muito sentido. E explica muita coisa, incrivelmente explica muita coisa. Por exemplo, eu ter conhecido Nelson Piquet pessoalmente, né, um ídolo de infância, de repente estava no meio de um grupo de pessoas e ver ele ali do lado e em vez de ficar babando, o que eu mais espantava era de sentir aquilo o sentimento de ser algo tão normal, em vez de ficar babando, né? Quando eu me envolvi com automobilismo, que tive contato de perto, e perto que eu falo, eu dormi, literalmente, eu dormi no autódromo de Interlagos, lá dentro de caminhão, dentro de motorhome, ônibus, dormi em box, dormi dentro de carro de corrida, dormi em hotelzinho ali do lado de Interlagos, em vários outros autódromos do Brasil inteiro também, né? E nunca me senti tão à vontade na vida quanto em autódromo e trabalhando com carro de corrida. E era uma coisa muito natural e tanto que eu fui pensando em trabalhar, buscando uma coisa, né, uma profissão, o que fazer da vida. E aquilo reacendeu aquela neurose, aquela vontade que eu tinha de adolescência de ser piloto de Fórmula 1. E por mais que eu tentasse suprimir aquilo, tentasse ser racional, sabendo que aquilo era impossível, por outro lado, o meu lado emocional, aquilo parecia natural, parecia simples, parecia fácil. Eu olhava até para a Fórmula 1 e tinha uma sensação de como se eu pudesse, como se fosse fácil, como se eu pudesse chegar até na Fórmula 1, né? Pudesse ser piloto de corrida e pudesse chegar até na Fórmula 1 e ganhar de todos eles lá e ser
superar hoje, talvez até o Vettel, o Alonso, o Schumacher, todos que estavam lá, né? Por mais louco que isso parecesse por um lado, por outro lado, para mim parecia simples, né? Por mais que eu tentasse ser racional, essa vontade de ser piloto e totalmente irracional me parecia. E vendo a carreira do Jim Clark, foi mais ou menos isso que aconteceu com ele, né? Ele vivia na fazenda com a família dele, chegou na Fórmula 1 e foi disparado o melhor de todos, assim como o Ayrton Senna fez. Então, analisando ponto de vista evolutivo, de reencarnação, e inclusive o meu lado emocional e sentimental e coisas que eu mesmo achava que eu era louco pelos pensamentos, pelas sensações que eu tinha, inclusive em boxes de autódromo de corrida. Por mais absurdo e louco que às vezes eu mesmo achava que eu estivesse ficando louco, de repente, né, vai saber se de repente eu for em reencarnação de um piloto aí que morreu na pista 50 anos atrás, de repente tudo faz sentido, tudo se encaixa como uma luva e tem uma lógica absurda, né? E, enfim, pessoal, eu queria deixar esse testemunho realmente, né, eu já vi muita gente falando isso, né, que você conhecer uma vida passada, sua última vida, ajudava muito a entender problemas que você tem nessa vida, né, questões que você tem nessa vida, inclusive traumas, né, e eu pedi ajuda para o plano espiritual, seja lá quem for que estiver do outro lado, né. Há quem acha que é Deus, acho que só tem Deus do outro lado, há quem acha que é o anjo da guarda, mentores, seja lá quem for. Eu pedi ajuda e me veio essa ideia na cabeça. Faz muito tempo que eu tinha uma sensação, uma ideia de que na vida passada eu tivesse morado na Grã-Bretanha, não na Inglaterra, mas a ideia que eu tinha era justamente da Escócia. E tem toda essa história do sonho, da visão do acidente do Ayrton Senna, do sonho do Ayrton Senna me falando alguma coisa. E recentemente eu fiz o pedido para recuperar, para ter a informação do que o Senna tinha vindo falar para mim. Eu não entendia por que justamente eu teria, se eu não pudesse fazer nada para ajudar a ter essa visão do acidente do Ayrton. Por que o Ayrton Senna teria vindo falar comigo num sonho, né? Que hoje eu vejo que era uma projeção astral. E pensando bem, eu acho que a primeira pessoa, uma pessoa que com certeza o Ayrton iria querer conhecer no plano astral, com certeza era o Jim Clark. E quem sabe vai saber, né? Por mais que eu tente ser racional e cético sempre, faz muito sentido de muitas maneiras e já estiquei demais, já falei demais de vídeo, já ficou muito longo. É assustador, mas acho que é um testemunho interessante para todo mundo que tem essa curiosidade sobre vidas passadas e eu não gostaria de saber, mas eu cheguei numa conclusão de que seria melhor saber às vezes e resolver questões e problemas que a gente tem nessa vida. Talvez vale a pena a gente encarar o passado, né? A vida passada e encarar as consequências e sei lá, né? É bizarro pensar nisso, mas é isso. Valeu e até a próxima. E quem tem problemas nessa vida que não entende, não encontra solução, né? Quem sabe a resposta está no passado, né? Um passado que a gente não se lembra por um bom motivo, mas que às vezes é necessário. Valeu e até a próxima. Como sempre, eu estava esquecendo de um detalhe importante, né? O Valdo Vieira também tem uma vez ele falou que é importante que a pessoa não se lembre da vida passada muito cedo, né? Que ela tenha uma certa maturidade já, né? Para encarar esse conhecimento de vida passada. E eu lembro, já faz mais de 10 anos, né, que eu tive contato de perto com o automobilismo.
E se me passasse essa ideia pela cabeça naquela época, eu já estava ficando alucinado com essa ideia de novo de ser piloto. E hoje, quando eu penso sobre isso e penso sobre o ponto de vista de evolutivo, espiritual, de reencarnação, e que talvez, inclusive, eu não consiga me desenvolver profissionalmente e ganhar dinheiro para ter dinheiro sobrando e comprar minhas coisas, por exemplo, uma moto dessa, né? E penso que se por um milagre eu não me matei de bicicleta, né? Com uma moto dessa, a probabilidade de eu me matar seria maior ainda. E se eu, na vida passada, eu fui um piloto de corrida que morreu na pista com 32 anos, que é a idade que eu tenho hoje. E penso que essa vontade alucinada que eu tinha de adolescente e depois que eu tive contato com o automobilismo, se me passasse pela cabeça, naquela época eu ainda nem acreditava em reencarnação, e se eu acreditasse, se eu fosse espírita, sei lá, né, de nascença, e me passasse uma ideia dessa pela cabeça, eu ia deixar todo mundo louco com essa ideia. Mas hoje, já com maturidade, até veio na hora certa, porque eu preciso me desenvolver profissionalmente. E hoje eu fico pensando se eu deveria, né? Apesar de eu acho que eu não conseguiria me controlar, né? Pelo menos uma motinha para me divertir um pouco, acho que eu ia acabar comprando, mas pelo menos com certeza eu teria muito mais cuidado já hoje pensando por esse lado, e que talvez eu tenha morrido na pista na vida passada. E talvez eu deva ser mais cauteloso, por mais que tenha vontade de arrumar um carro, um brinquedinho aí com uma potência para se divertir um pouquinho, né? E uma moto esportiva também para dar umas aceleradas de leve, né? Só para se divertir um pouquinho, não faria mal, né? De vez em quando. Mas pensando do ponto de vista espiritual, faz sentido, né? Que eu tenho essa dificuldade para acabar não fazendo besteira de novo, né? E sei lá, por mais assustador e bizarro que isso pareça, faz muito sentido de várias maneiras, né? Então, acho que era isso que eu estava esquecendo. Enfim, teve grandes campeões na história da Fórmula 1, mas, né, Fangio, Schumacher, por exemplo, não tinham a popularidade e o carisma que tiveram o Jim Clark e o Ayrton Senna. Eu não sei o Jim Clark, mas o Ayrton Senna, com certeza, como patriota que era, talvez resolvesse se meter com política, e como piloto não ia mudar o mundo, mas quem sabe na política. E esses caras, né, tiveram muito dinheiro na vida deles, Jim Clark e Ayrton Senna, muita experiência de vida, viajaram muito, viram muita coisa, tiveram contato com gente poderosa e com certeza tinham informações privilegiadas e um ponto de vista privilegiado comparado a gente do povo que não tem acesso a essas informações, né? E quem sabe o Ayrton Senna resolvesse ser candidato a presidente da República, seria eleito tranquilo. Patriota nacionalista que era, seria um dos melhores presidentes da história do Brasil. E será que o Jim Clark também tinha aspiração política, né? A Escócia sendo um país com a história que a Escócia tem, né? Quem sabe ele pudesse ser um novo William Wallace, né? Um novo guerreiro pela libertação, pela independência da Escócia, né? Um líder mundial nacionalista. Ele ficou famoso nos Estados Unidos e na Europa, no mundo inteiro, né? Quem sabe ele fosse um grande líder nacionalista mundial, né? Quem sabe, né? Assim como a morte do Ayrton Senna pode não ter sido acidente, a morte do Jim Clark também não, né?
E com certeza eles não teriam sido assassinados só por serem vitoriosos nas pistas, mas talvez por razões políticas e por aspirações políticas que talvez eles tivessem, né? Então isso dá muito o que pensar, e eu fico pensando de onde que vem toda essa inspiração que eu tenho, e quem será que são os meus amigos do lado astral, né? E que me ajudam muito com inspirações, que é o que as inspirações que eu tenho para escrever, para falar e para gravar vídeo, essas ideias que muitas vezes eu tenho do nada, sem eu estar preocupado com alguma coisa, de repente me vem uma ideia na cabeça. E o Saulo Calderon é o cara com quem eu tenho aprendido muito sobre o lado espiritual, e juntando as peças do quebra-cabeças espiritual, mundial, geopolítica, conspirações e etc., as coisas vão se encaixando e tudo faz sentido. Enfim, é isso. Valeu e agora sim, até a próxima.